Fala pessoal, hoje a gente vai falar novamente de um cara super polêmico no mundo atual, mas que trouxe pra gente uma reflexão e indicações de áreas propensas para o futuro para se estudar e potencializar sua profissão no mercado. A gente vai falar um pouco sobre uma entrevista que o Elon Musk deu sobre áreas potenciais de trabalho e se você está aqui acompanhando este canal é porque você está interessado em algum desses temas. E por isso, a gente quer agradecer você por estar aqui com um belíssimo hashtag obrigado e não vamos deixar passar de graça assim. Vamos deixar aquele tradicional cupom da Foremost10 aqui embaixo. Você pode entrar lá no site e encontrar qualquer produto personalizado e se você não encontrar lá, pode chamar e falar com a gente que a gente vai personalizar e produzir um produto exclusivo para você. Bom, pessoal, Elon Musk, ele é uma figura bem controversa em alguns casos, polêmica em outros, mas a gente não pode negar na forma visionária que ele enxerga o mundo. Então, a partir dessa forma visionária, eu e o Luizão fomos atrás. O que é que o Elon Musk pensa em relação a profissões do futuro, profissões que certamente explodirão no futuro? Em uma das entrevistas que encontramos, Elon Musk fala muito da inteligência artificial, da parte de genética e também da parte de controle entre cérebro e a parte de robôs. Como é que a gente pode ter profissões que estejam alinhadas a esses três pilares? O que você acha, Luizão? Cara, eu acho que são áreas que vão realmente revolucionar e já estão revolucionando o mercado. Já tá vendo aí um movimento muito grande referente a todos os novos lançamentos de 2024 e por isso vamos começar então com o primeiro tema, que é a inteligência artificial. Existe um mundo inexplorado de inteligência artificial. A gente tá vendo aplicações de inteligência artificial em diversos segmentos, em diversos mercados, né? Desde games, desde supermercado, que a gente falou no vídeo passado, e também entre outras aplicações, como agora o lançamento, né, da OpenAI de edição de vídeo, de edição de foto, né? A evolução do próprio chat GPT tem trazido aí diversos conceitos. Mas existem vários gaps ainda que a gente precisa de profissionais olhando esses pontos específicos, né? E a primeira coisa, quando alguém fala de inteligência artificial, às vezes pensa, poxa, vai substituir a mão de obra humana por toda a inteligência artificial. E é aí que vocês estão enganados, pessoal. Para quem conhece um pouquinho de inteligência artificial, sabe que por trás dela precisa de uma construção, os famosos prompts, para abastecer essa inteligência artificial. Então, a mão de obra humana vai ser muito essencial, de uma forma muito mais analítica, óbvio, e muito mais estratégica, para abastecer esses prompts para que a inteligência artificial seja usada ao seu favor. E uma das áreas mais propensas a isso, por exemplo, é a parte de cientista de dados. Como é que um cientista de dados consegue usar a inteligência artificial ao seu favor para potencializar o seu trabalho? Isso é uma das profissões que certamente, e já está sendo utilizado no mundo, estão se beneficiando já da inteligência artificial. A inteligência artificial, por mais que todo mundo queira acreditar que é uma Skynet vai dominar o mundo, não é assim que funciona, não é esse nível de tecnologia que a gente tem hoje ainda. Todos os algoritmos, né, própria OpenAI ali, o ChatGPT, ele precisa aprender algo. Alguém precisa pôr algo para ele aprender lá dentro, para depois ele poder te responder informações. Então, nada que está naquela inteligência artificial ele aprendeu sozinho, né? Então, isso entra na parte de machine learning, né? Então, a gente tem toda a parte de construção de pacote de dados, de ensinamento para a máquina, para que ela possa performar aquilo que ela quer. Então, ela só consegue tomar, na verdade, ela só consegue responder dentro daquilo que ela foi treinada para ser respondida. Então, ela não consegue aprender e ter uma consciência, né? Conseguir aprender e cada vez mais aprender mais e poder gerar seus próprios conceitos e visões que ela tem. Então, isso não acontece exatamente por causa disso. Então, foi o que o Rodan falou, a gente tem muitos dados, né? Então, começa tudo por dados para a gente poder treinar as máquinas para elas poderem performar naquela aplicação específica, né? Então, hoje, os algoritmos de IA, eles são direcionados a alguns temas específicos. Ele não consegue ser generalista e fazer tudo o que a gente precisa. E aí entra um ponto muito importante, que agora a gente está em ano de eleições, não só aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos, onde 2024 é o ano da inteligência artificial, é o ano em que todos os algoritmos estão super evoluídos e capazes de influenciar você sobre qualquer um dos temas. Agora, não só com textos, mas com imagens, com som, com vídeos. Então, a grande polêmica é como que a gente coloca limites e regras sobre inteligência artificial. Quais seriam as éticas para poder utilizar ou não uma inteligência artificial no dia a dia? Exatamente, pessoal. Então aí às vezes surge uma nova profissão, que é a parte de especialista de ética em IA.
tem que ter um limitador para entender quais são os limites éticos e morais para você utilizar uma inteligência artificial. E isso certamente vai ser uma profissão que não existe hoje e vai passar a existir. Então, portas às vezes se fecham para outras se abrirem. Basta a gente se adaptar ao mercado. E falando nisso, a gente vai para um segundo pilar em relação ao que o Elon Musk falou, que é a parte de genética. A parte de genética, pessoal, ela é muito importante, principalmente na previsibilidade hoje de alguns tipos de doenças. E a parte de saúde, certamente, é um dos setores mais perenes da sociedade quando a gente fala em parte de setores econômicos e também setores que fazem sentido no dia a dia da população. E agora imagine, você sendo especialista de genética, poder instruir uma pessoa, poxa, você tem propensão a ter tal doença. A gente já consegue tratar hoje a partir dos seus genes. Quem nunca quer viver um pouquinho mais, né? Aproveitar um pouco mais a vida, com uma saúde melhor e poder se dedicar ali a curtir um pouco mais. Então é exatamente isso que a gente tem percebido, que a longevidade tem aumentado com certeza, né? Então pessoas que tinham, quando eu era criança, pessoas com 50, 60 anos, para mim já eram pessoas já mais velhas, idosas. Hoje a gente olha essas pessoas com 60 anos assim, não, tipo, ok, normal, né? Então a gente vê pessoas sempre com 80, 90 como considerando como pessoas mais velhas. Então essa é a percepção nossa aí de um curto espaço de tempo que a gente tá ficando cada vez a sociedade vivendo mais. Obviamente que isso é com base no avanço da medicina, né? E a gente sabe que genética, né, é um parâmetro que a gente vem estudando há muito tempo e só num curto espaço de tempo que a gente conseguiu ter grandes avanços, porque a gente também conseguiu aumentar muito a base genética. Hoje tem vários testes baratos e fáceis de você fazer, onde você vai ter todo o mapeamento genético que você tem, e é legal que seus genes ficam guardados, e quando eles descobrem novas funcionalidades de genes, eles atualizam toda essa sua base e te devolvem mais resultados que antes não poderiam ser explorados. Então, isso tem revolucionado esse processo. E a gente tem visto muito geneticistas, né? A gente sabe que existe a polêmica do grande clone, mas a gente sabe que existe um mercado ainda muito pouco explorado, exatamente por causa da sociedade definir regras e parâmetros, mas a gente tem visto isso até mesmo na impressão 3D, que nem a gente já falou aqui, sobre impressão molecular, impressão que você pode trazer ali biomédicos para fazer estudos de tecidos, órgãos, e fazer uma impressão 100% compatível com alguma pessoa. Isso só é possível usando e utilizando ali a parte de genes para ter compatibilidade 100% com as pessoas. E falando em compatibilidade com humanos, pessoal, a gente vai para um terceiro pilar do Elon Musk, que é a parte de interface entre computador e cérebro humano. Dos três pilares, foi o pilar que o Elon Musk comentou que seja talvez o mais complexo e que quando tiver evolução, essa evolução será de uma forma exponencial. Hoje a complexidade de você fazer uma ligação entre computador e cérebro humano é muito difícil, até porque você não tem uma eficiência máxima entre essas ligações. Então as profissões que conseguirem especializar, o profissional que conseguir entender como ligar e potencializar ambos a partir dessa ligação, certamente será um profissional de muito respeito no mercado, ou até mesmo um revolucionário, por que não dizer isso, né? E um ponto que o pessoal comentou aí recentemente, com a própria instalação de uma primeira pessoa a usar o Neuralink, que é o chip do Elon Musk, foi que, se você olhar a história, a gente demorou muito tempo para construir o computador, né? O computador de mesa. Depois disso, a gente evoluiu para um simplesmente celular, um computador de bolsa. E agora a gente teve um novo lançamento da própria Apple, onde a gente tem um computador nos olhos. Então, o próximo passo é literalmente a gente ter o computador na mente. Isso é a evolução da tecnologia que a gente tem visto no mercado e deve ser muito rápido. Obviamente que ainda existem barreiras e limitações de saúde quando a gente fala de implantes cerebrais, mas é uma evolução que antes era muito ficção científica, agora não é mais. Tá muito próximo da realidade. E aí a gente tem que entender, tipo, quais são os limites, né? O que a gente vai poder construir tendo o controle de uma máquina pelo nosso cérebro? O que a gente vai poder explorar mais da capacidade mental humana. Então acho que existem diversas áreas ali, tanto de neurociência, quanto de programação, quanto arquiteto de software, de hardware, né, de componente em si. Como que a gente vai pegar um software ali, instalar dentro da cabeça de uma pessoa? Então eu acho que aí é um mundo totalmente novo, ainda pouco explorado, que tem muita oportunidade de crescimento. Exatamente, pessoal. Então, se você pensa ser um neurocientista, coloque isso no radar, que certamente será o assunto que você vai ter que se debruçar para ter sucesso no futuro. Tem outra profissão que vocês acham que será a profissão do futuro que a gente não citou aqui, pessoal? Deixe nos comentários. E não deixe de compartilhar esse vídeo e curtir para que todos os seus amigos ou sua rede também possam opinar.
qual que é a profissão do futuro que talvez não esteja nesses 3 pilares, que a gente pode trazer aqui no canal e se aprofundar um pouco mais com vocês. Então, muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. A gente se vê no próximo vídeo de Conexão. Valeu, pessoal!